Nesse vídeo você vai compreender o real motivo da existência da OTAN e descobrir também para que serve essa bagaça, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Para que serve isso? Fica aqui que eu vou te entregar esse conteúdo denso de qualidade. Chega para cá em 5 segundos, dá um print nesse quadro, faz uma anotação bacana que eu já volto. Produção Michael Jackson. Vai! Ei, seu lindo, sua linda, esse é o Geo Brasil e segue a gente aqui nas redes sociais. Sucesso? Simbora! O primeiro ponto que eu quero que você entenda é o contexto da criação da OTAN. A OTAN ela vai surgir em 1949, em abril de 1949, em um contexto em que o mundo ele atravessava esse período aqui, ó, período de Guerra Fria. Vou abrir um parênteses agora gigantão para conseguir detalhar para você a ideia central da Guerra Fria e seguiremos juntos focado na OTAN. Combinado? A Guerra Fria ela é um período em que tem sim uma rivalidade, uma guerra entre dois países. De um lado, a União Soviética, do outro lado, os Estados Unidos da América. E é interessante você entender que essa guerra não foi direta, não foi uma guerra armada, um confronto bélico, sabe? Militar entre essas duas potências desse período. Na verdade, a Guerra Fria foi um grande período de guerra, sim, mas uma guerra por poder, uma guerra ideológica, uma guerra econômica, uma guerra sistêmica, a título de sistema de modelos de desenvolvimento. De um lado, por exemplo, você tinha os Estados Unidos liderando um modelo do mundo capitalista, do outro lado, a União Soviética liderando um modelo de mundo socialista. É interessante você entender a diferença do capitalismo e do socialismo. Nesse vídeo eu não vou aprofundar para você, só estou levantando a bola para você entender esse contexto. Então havia uma grande disputa ideológica entre essas duas superpotências. Até aí tranquilo, né? A rivalidade era tanta, era tão intensa, que os Estados Unidos, que era a liderança da Guerra Fria, juntamente com os países da Europa Ocidental, a Europa mais do Oeste, tá? Vamos pensar assim, ó, a Europa com os países mais famosos que você de repente conhece, uma França da vida, uma Inglaterra da vida, um Portugal, legal? E por aí vai. A Alemanha é um caso específico porque a Alemanha tinha uma grande divisão também entre a Alemanha Oriental, pela influência e total da União Soviética, e uma Alemanha Ocidental, sendo influenciada pelos Estados Unidos. É um caso à parte. Mas deu para entender o contexto de Guerra Fria? Então, dentro desse contexto, os Estados Unidos, juntamente com os países da Europa Ocidental, criam uma organização militar. Naquele contexto, só participavam os países capitalistas, um grande bloco militar com um grande objetivo também. Rodrigo, que objetivo era esse, Rodrigo? Aqui, ó, garantir a liberdade e a segurança dos países membros. Segurança na questão principalmente rivalizando aqui a União Soviética. Então havia sim um certo receio, um medo de um ataque soviético nesse contexto. Então cria-se a OTAN justamente para dar mais segurança aos membros e liberdade também aos membros, dentro de um contexto de países capitalistas. Até aí tranquilão, né? Deu para entender. E o mais interessante quando você vai analisar a OTAN é o seu artigo de número 5, ou artigo 5º. Nesse 5º artigo tem lá tudo bonitinho, detalhando, mas é mais ou menos a ideia assim, ó. Se atacou um, todo mundo vai atacar esse agressor que atacou o nosso país membro. Então, basicamente, mexeu com um, mexeu com todo mundo. Esse é o artigo mais poderoso, é o que causa mais polêmica e também atenção quando o assunto é a OTAN. Então, já anota um cantinho aí, verificar com mais densidade o artigo 5º. Bacana? Bom, falando em OTAN, você também precisa entender que houve uma rivalidade OTAN. Um grande blocão também, uma grande organização, uma associação militar sendo liderada pela União Soviética. E aí você tem o chamado Pacto de Varsóvia. É a mesma coisa que a OTAN,
só que do lado soviético, com os países socialistas. Sucesso até aí? Tranquilo? O que é interessante a gente compreender é que na década de 90, a Guerra Fria de fato chega ao fim, Estados Unidos, juntamente com seus amiguinhos do Ocidente, o capitalismo, vence a Guerra Fria. E você fica se perguntando, né? Cara, a OTAN existiu para rivalizar uma União Soviética, para defender liberdade, proporcionar segurança. Já que agora é a União Soviética, essa ameaça socialista acabou, qual a finalidade, a função da OTAN? A OTAN também não podia acabar, Rodrigo? Olha só, existem muitas críticas nesse contexto, mas fato é que a OTAN ela não acabou e ela foi se reorganizando nesse mundão. Ela vai ganhar mais protagonismo exatamente agora, em 2023, quando eu estou gravando esse vídeo para você, devido à guerra na Ucrânia. E aí você tem, de fato, uma grande questão de um reposicionamento e a OTAN novamente ganhando força nesse cenário de guerra. Mas olha, os atuais objetivos da OTAN figuram aqui, ó. O combate ao terrorismo, principalmente na questão do Oriente Médio, tá? A guerra na Ucrânia, dá muita atenção à questão da guerra na Ucrânia. É importante você entender também que a Ucrânia ela quer participar da OTAN, mas um país, quando está em pé de guerra, gente, ele não consegue fazer o processo de adesão, tá? E diga-se de passagem, todos os membros precisam concordar para a adesão de um novo membro. Atualmente, são 30 membros. Suécia e Finlândia conseguiram a aprovação e vão dar início a todo esse processo burocrático para entrar também na OTAN. Fica de olho. Tem a questão dos cyberataques e também do combate à produção de armas de destruição em massa, ou seja, uma arma movida aí a urânio, um armamento nuclear. Até aí tranquilo? Deu para entender de verdade esse contexto aqui direto ao ponto para você, nenenzinho, bebezinho? Sucesso total? Faz o seguinte, chegou até aqui, deixa aquele like positivo aqui pra gente, para o YouTube entender que esse vídeo é topperson e distribuir para cada vez mais pessoas. E ó, deixa teu comentário aí, manda uma sugestão pra gente, você pede que a gente grava. E se você quer estudar comigo, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Você tem de fato ali o link para estudar comigo com o GeoBrasil. Ó, eu fico por aqui, um beijo grande no teu coração, vibra a cada aprendizagem assim, ó. Vamos! E pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh meu Deus, se eu não rezei direito,